Boa noite, boa noite. Boa noite, olá! Tudo bem? Como é que estão? Por aqui, algumas trovoadas e chuva. Por aqui também. Ih, nós estamos te ouvindo, Ivone. E a Ivone deixou... Aê. Agora sim, agora sim. Agora sim. Por aqui deu uma acalmada na chuva. Eu estava até com medo que fosse faltar energia. Eu falei, pronto, se faltar energia, aí não vou poder participar do papo. Mas ainda bem que deu tudo certo. Que bom, que bom. E o pessoal está entrando aí? Está entrando, temos já 5 pessoas que bacana. Maravilha! Que bacana. Hoje o papo vai ser muito legal. Muito legal. Vai ser debaixo de chuva, hein? Mas vai ser muito legal. Muito legal. Você vê, ó, tá chovendo e o pessoal tá chegando mesmo assim, muito né? Muito bacana, olha, né? Só, é isso aí. Tá aqui, ó, guardando o guarda-chuva, tá molhando um pouco a sala. Podem deixar os guarda-chuvas na porta. É isso aí. Comecemos? Já vamos ir se apresentando, né? Eu sou a Andressa Luzirão, jornalista, educomunicadora. Falhou o seu nome. Falhou o seu nome. Vou falar tudo de novo. Olha a Naya, boa noite, Naya. Nath, boa noite. Então, vou começar de novo, tá bom? 3, 2, 1, gravando. Boa noite, pessoal, para mais uma edição do Papo de Hashtag Educomunicação, um projeto do Instituto Devir Educom. Eu sou Andressa Luzirão, sou jornalista, educomunicadora e gestora no Instituto Devir Educom, e passo a palavra para os meus super parceiros Ivone Rocha e Pedro Mendes. Se apresentem, boa noite. Oi, boa noite, gente. Eu sou a Ivone Rocha, também sou gestora do Instituto Devir Educom, atuo nos projetos do Devir, como Memórias em Rede, sou também professora e estamos aqui para mais um papo de hashtag Educomunicação. Isso aí. Boa noite, eu sou o Pedro, eu sou artista, educomunicador, integrante do Instituto Devir Educom, com muito prazer e orgulho. E estamos aqui juntos mais uma noite, em mais um papo, em mais uma troca maravilhosa de ideias. E para quem não sabe, para quem está assistindo pela primeira vez, é uma coisa que a gente sempre repete, não é uma gravação, né? Que é falar um pouco do que é o Instituto Devir Educom. A gente atua com ações e projetos na perspectiva da educomunicação, né? E o Instituto Devir Educom, ele surge a partir de um projeto chamado Memórias em Rede, que a gente desenvolve em 2 escolas públicas de Santos, a Mário de Almeida Alcântara e Avelino da Paz Vieira, na região central de Santos, desde 2018. A gente desenvolve o projeto lá. Boa noite, Mauro. Maura aqui já abriu a porta, já entrou, né? Também para assistir, muito bem. Catarina Rocha, guardou o guarda-chuva. Legal. É isso aí. Então, para quem não sabe, o nosso início de tudo esse daí. Começa com o projeto Memórias em Rede, e aí dele a gente funda, então, o Instituto Devir Educom para desenvolver ações e projetos nessa perspectiva, entre eles o papo de hashtag Educomunicação, né? E exatamente. Hoje, o que temos para hoje? Um tema relevantíssimo. Atual, delicado. Global. Hoje a gente vai falar sobre vertigens, como diria a nossa colega documentarista. Hoje vamos falar sobre democracia na escola, né? E para isso a gente traz aqui para esse papo o professor Raimundo Nonato, ele é da Rede Pública de São Paulo. Certo? Vamos ler aí o currículo dele. Vamos lá. O professor Raimundo Nonato da Silva Filho é autor do livro Democratização do Ensino Superior no Brasil, lançado em 2018. Ele atua no programa Ensino Integral como professor de língua portuguesa e coordenador da área de linguagens da Rede Pública Estadual Paulista desde 2007. É coordenador do Encontro USP Escola
ministrante do curso Escola Pública Democrática, do próprio USP Escola, Construindo Conceitos, Escola Pública Democrática, Construindo Conceitos, é o nome do curso que ele ministra no USP Escola. Ele é membro fundador da Associação de Professores de Escolas Públicas, a APEP, a qual nós, do Instituto Devir Educom, somos parceiros. Ele atua também como tutor EAD na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, no curso Literaturas de Língua Portuguesa, Brasil, Portugal e Moçambique. Apresentamos, então, o professor Raimundo Nonato. Muito prazer! Prazer, professor. Olá, prazer pessoal. revê-lo, né? É um prazer enorme ter sua presença aqui. Obrigado aí pelo convite, obrigado pela apresentação. É uma honra estar com vocês nesta noite aqui, com a Andressa, o Mendes, a Ivone e todo esse pessoal que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pela internet. Gratidão, de verdade. Gratidão é toda nossa, Raimundo. Bacana. Prazer, uma honra ter você aqui conosco. E para começar, a gente vai fazer o nosso círculo, nossas manchetes da semana, não é isso? Vamos explicar para o público o que são as manchetes da semana? Isso. As manchetes começam com uma dinâmica, né? Uma dinâmica que temos incorporada às dinâmicas do projeto Memórias em Rede, né? Que é um momento onde, fazendo ludicidade com o jornalismo, os jovens contam as suas manchetes da semana, né? E fazem esse recorte, né? Como é a manchete, recortando, sendo, né, editores da sua própria vida, né? Contando, trazendo seus fatos aí para nós. E com isso, né, a gente faz todo um processo, né, de escuta dessas manchetes e de incorporação delas. Aqui, vamos dividir algumas ideias por meio dessas manchetes. E eu vou dar a primeira manchete, né, que eu tive o prazer, talvez, né, ou em alguma medida o incômodo, de assistir, por indicação de um professor da faculdade, o especial de Natal do Porta dos Fundos, Teocracia em Vertigem, parafraseando o documentário Democracia em Vertigem. E me parece muito interessante, muito precioso a gente pensar essa questão da teocracia, né, de um Estado teocrático e dessa consolidação, desse encrudescimento desses processos teocráticos dentro do Estado, dentro do Brasil, e dos perigos que isso traz para a nossa democracia, né? Então, fica aí a minha manchete, essa reflexão a partir desse especial, desse produto audiovisual, que, aliás, é interessantíssimo, vale muito a pena. E eu passo a bola para Andressa Luzirão. Bom, a minha manchete, acho que aproveitando que o Raimundo está aqui, né? A minha manchete é sobre a nossa participação no Encontros, né, no USP Escola, Encontro USP Escola que vai acontecer agora em janeiro. Então, o Instituto Devir Educom vai participar ministrando 3 oficinas, né? Sobre semiótica das cores, o uso do objeto autobiográfico, uma outra oficina chamada Objetos e Afetos, e mais uma palestra que a gente vai ministrar sobre jornalismo na escola, a importância do jornalismo na escola. Então, a gente vai atuar, participamos numa outra edição apresentando o projeto Memórias em Rede lá, e dessa vez fomos convidados a participar do outro lado, né, trocando um pouco das nossas experiências, das nossas dinâmicas, daquilo que a gente acredita e se identifica, né, e entende como importante para a educação. Então, essa é a nossa manchete. Estaremos no USP Escola de janeiro, 2021. Se inscrevam, né? Que ainda dá tempo, né, Raimundo? Tá sem o microfone, mas nós entendemos que você já dá tempo, né? É o dia 17 as inscrições. Maravilha, muito bom. Foram prorrogadas, né? Era até hoje, passaram até dia 17, então corre lá que dá tempo. E eu passo o microfone, a palavra para a Ivone. Qual é a sua manchete? Bom, a minha manchete da semana é o anúncio da vacina
a Coronavac, para que a gente consiga, para que a gente possa combater esse vírus, né? E aí, como manchete também, é o meu lamento, né? Sobre a participação ou a desparticipação do governo federal nessa questão da vacina, né? É tudo muito grave, a gente sabe, eu e muita gente estamos confinados em casa há muito tempo, desde março deste ano, e várias coisas a gente não conseguiu fazer, né? Vários projetos ficaram parados. O projeto Memórias em Rede, a gente teve um ano muito difícil com o projeto, então a chegada dessa vacina, a possibilidade, a esperança, né, de termos essa vacina no começo do ano, acende uma luz, sabe, de que a gente possa voltar com o projeto, que a gente possa voltar com as nossas atividades, as nossas oficinas do Memórias em Rede, porque todos os professores sabem o quanto é difícil a gente se comunicar com essa galera. Tá aí o professor Raimundo, que não vai me deixar mentir, como é difícil a gente se comunicar com essa galera pela internet, né? A gente sabe que são todos conectados, ou pelo menos a maioria deles, mas quando se trata de se conectar para determinadas atividades é muito difícil, né? Até porque eles precisam, teriam que aparecer, eles ficam envergonhados de ter que aparecer, eles ficam envergonhados de estar junto à família quando a gente se encontrava somente entre nós, né? Então, a minha manchete é louvar essa vacina e esperar que as autoridades públicas deixem um pouquinho de lado essa questão política e pensem e olhem mais para a questão da saúde, né? É essa a minha manchete. E agora eu vou passar a minha bola para o professor Raimundo Nonato. Muito bem, muito obrigado. Eu acho que as preocupações que vocês trouxeram são bastante relevantes, né? Em especial essa questão da vacina, né, que ela acabou tomando proporções que nós não esperávamos que tomassem, mas enfim, eu acho que ainda há questões que precisam ser discutidas, especialmente na questão da autorização para a vacina, a Coronavac, que é mais adiantada aqui no Brasil, mas o que nos anima é que tem uma lei de fevereiro que autoriza, ainda que a Anvisa não permita, que não deu a autorização em tempo hábil, né, em 72 horas, tendo a autorização de outros órgãos internacionais, então a Butantan fica então autorizado em 72 horas para aplicar a vacina. Só precisa que alguma agência internacional faça essa autorização. Enfim, eu vou entrar na brincadeira aqui das manchetes, né, e eu separei uma manchete aqui que anda me preocupando, está associado à questão da educação, que está ligada ao PL 4372/2020, que trata da questão do Fundeb, né, e que agora eu peguei um título aqui dizendo assim, olha, Parlamento Brasileiro prepara cilada para a educação pública. Por que o Parlamento Brasileiro prepara uma cilada para a educação pública? Porque está destinando parte das verbas que seria para as escolas públicas para financiar outros sistemas de ensino, né? Então, entre elas, as filantrópicas, o Sistema S, né, que também vai receber está em vias de receber parte dessa verba, e a gente entende que é uma cilada porque o sistema do qual essas instituições vão atender é justamente aquele que o setor público já universalizou, que é o ensino fundamental e o ensino médio. Então, olha a armadilha que está sendo preparada então aí pelos nossos parlamentares. Mas eu acho que o jogo não está perdido, vale a pena a gente então buscar apresentar de uma forma ou de outra a nossa indignação, e isso pode ser feito por meio do comunicado direto aos deputados e senadores, para que não cometa esse tipo de atrocidade contra a educação pública brasileira. Então, acho que a minha manchete é essa, para a gente começar.
Andressa, na está escola. sem som. Opa. Estou sem som? Agora não. Agora Voltei? Voltou. Voltei? Estava falando para o Raimundo, né, costurando isso que você está falando com o nosso tema de hoje, que é democracia na escola, né? Se esse tema, a questão da democracia, é um assunto tão relevante, né, no âmbito da instituição escola, como que a gente ainda vê hoje, né, 2020, né? Estamos indo para 2021, a gente ainda ter sistemas autoritários, né? Escolas com modelos autoritários de gestão. Como que você enxerga isso? A relação da população e dos gestores e dirigentes com a questão da democracia na escola, ela ainda está muito incipiente, ela é muito frágil, né? Por que ela é frágil? Porque essa ideia de democratização, de protagonismo no âmbito da escola, ela é nova. Quem está à frente das nossas escolas hoje, dirigindo, lecionando, são pessoas, né, que vivenciaram um momento muito difícil da sociedade brasileira, que foi um período que coincidiu com a ditadura militar. Né? Então, essa galera que está aí na casa dos 45, 50 anos, que estão na direção das escolas, vivenciaram esse período muito difícil, turbulento. Então, acho que a ideia de democracia, ela ainda sofre, míope, né? É um termo míope, né? Quando se fala em democracia dentro da escola, ela é míope, porque as pessoas não aprenderam ainda efetivamente a lidar com esta ideia de democracia. Ela é muito confundida com a democracia, é confundida com o que faz tudo, né? Que pode fazer tudo, que fazer aquilo que a maioria acha que é certo, e a gente discorda um pouco disso, porque a democracia ela não consiste em se deixar fazer tudo, nem tampouco consiste em sempre a maioria vencer, não é? O Edgar Morin, em um dos livros dele, fala dessa ideia de democracia, porque a democracia em que a maioria vence acaba sendo a ditadura da maioria, e aí a gente acha que a escola precisa aprender a dialogar, né? Mas esse diálogo tem que ir para além de duas pessoas conversando. Então, como eu lido com o diálogo? A questão do diálogo consiste em eu falar, mas também, sobretudo, eu ouvir. E aí eu não posso, de uma forma ou de outra, eliminar aquela ideia ou aquela proposta que é contrária à minha, porque aí eu não crio essa ideia de dialogicidade, né? Eu não crio um espaço de escuta, e aí vira um espaço de poder, né? Então as pessoas disputam quem manda mais na escola e acaba esquecendo de ouvir o que de fato as pessoas precisam. Então a escola ainda não sabe lidar com isso. Ela, apesar de ser relevante a ideia de democracia na escola, ainda está aprendendo, até porque ainda está aprendendo e vai continuar aprendendo, viu? Porque a democracia que a gente busca, ela não tem, uma rua, ela não é uma rua sem saída. Não é? Então a democracia é uma estrada sem fim, e que isso é um processo contínuo que as escolas precisam e desenvolvendo no cotidiano. Isso é uma prática, um processo, né? Então isso passa por reconhecer os seus privilégios de poder, e também passa pela sua percepção de que é preciso dar um passo atrás, muitas vezes, para que o outro também se apresente e traga suas ideias e coloque a discussão na mesa. Então, acho que a escola ela foi formatada ainda num jeito em que tem um diretor, não é, uma diretora que centraliza todas as questões acerca dela, não é, por uma questão administrativa mesmo, não é, por uma questão de uma formação processual ao longo da história da educação brasileira. Então, quando a gente discute e quer trazer esse pessoal para a mesa para evidenciar as necessidades da comunidade, do estudante, dos professores, dos pais e dos próprios profissionais ali no âmbito da escola, a gente encontra ainda muita dificuldade de trazer esse diálogo. Raimundo, você acha que no âmbito público, do ensino público, isso
torna ainda mais difícil, porque cada escola tem a sua gestão, cada educador tem a sua visão, né? Você acha que isso se torna um pouco mais complexo, tanto na rede pública municipal como na rede pública estadual? Olha, talvez, é uma hipótese, talvez sim, né? Ainda que eu não tenha dado o suficiente para te garantir isso, mas apesar dos pesares, eu vou dizer assim, arriscar em dizer que apesar dos pesares, o setor público ainda tem um pouco mais mais encorajado para trazer essa discussão, né? O professor, a professora, ele a depender do espaço onde ele se encontra, ele consegue ainda discordar ou propor uma situação ou outra. No setor privado era mais difícil porque implica em perca de emprego também, tá? Então, é muito mais fácil eu governar com mão de ferro numa unidade, numa rede pequena, né, particular, e dizer, olha, é desse jeito que eu quero que as coisas aconteçam aqui, eu não admito reflexões fora disso, eu tenho um modelo de ensino aqui, eu tenho uma apostila e você vai seguir essa apostila e esses conteúdos, esses temas desse jeito aqui. É um método que nós temos. Então, já no setor público, eu acho que tem um espaço maior, né? Não que a gente tenha essa autonomia completa, mas eu acho que tem um espaço maior para a gente discutir um pouco mais e refletir um pouco mais, já que ela é uma rede maior e tem relações de trabalhos diferentes das redes particulares. Então, acho que, apesar dos pesares, apesar de estar num processo de aprendizagem do que vem a ser a democracia, no setor público a gente ainda consegue debater algumas questões relacionadas à administração, às questões pedagógicas e as questões de gestão da unidade escolar. E é interessante, né? Porque, assim, no privado, se você saiu, outro vem no seu lugar com muita facilidade e por um motivo muito prático, né? Muito substancial de precisar de um salário, sim, vai seguir aquele procedimento, né? Eu acho que você trouxe para nós essa questão do tamanho do desafio, né? Que é a implementação, digamos assim, de um processo de uma gestão democrática dentro da escola, né? E dentro da escola no sentido de a escola, né? Mas talvez aqui a gente fale um pouco mais de ensino público. Mas pensando um pouco nesse sentido um pouco mais abstrato, assim, no sentido geral, no sentido amplo da escola, esse caminho para se implementar, para se chegar a um modelo plenamente democrático, é um desafio bem grande, né? Você enxerga, como que você enxerga este caminho, percorrendo essa estrada sem fim que você falou? O que você enxerga, o que você vem enxergando ao longo desse caminho? Então, eu enxergo possibilidades, boa pergunta, Pedro, eu enxergo muitas possibilidades, né? Então, acho que esse processo passa pelo fortalecimento de algumas instituições internas da escola, né, que a gente tem a legislação que nos garante isso, né, que é a questão da formação dos conselhos de escola, a formação do grêmio estudantil, a PM, né, a PM consolidada, né, o próprio conselho de classe série participativo, isso tudo é garantido por lei, né, esse envolvimento dos jovens, esse protagonismo do jovem na formulação das práticas pedagógicas e administrativas da unidade escolar está garantida em lei, né, então nós não sabemos lidar muito bem com isso ainda, né, porque o que acontece? De posse dessa legislação, algumas escolas ainda apostam na falta de conhecimento de um determinado grupo de profissionais e o gestor, o diretor ou outras pessoas que administram a escola optam por não lançar mão dessas práticas democráticas na formulação do conselho, ou seja, por meio de eleições, não é? O que seria o adequado, a gente
que os pares elegessem os seus membros do conselho de escola, que os seus pares elegessem os estudantes do Grêmio Estudantil e não fosse um grupo apontado por gestores, às vezes, que muitas das escolas não têm autonomia para criar as chapas e exercitar, né, aquela eleição, exercitar a campanha, comissão eleitoral. Então, o diretor, para adiantar o processo, ele acaba apontando este ou aquele, dizendo, este pode, este não pode, aquela menina não vai, esse rapazinho aqui eu não quero. Então, monta-se uma chapa para atender uma necessidade legal, mas aquela aprendizagem do exercício da democracia não acontece, né? Então, eu ligo para o pai para formar a PM, eu ligo para o pai para formar o conselho, chamo o professor para formar o conselho, indico o aluno e tal. Então, gera o que é o mais importante, Ivone, já passa a palavra, o que é o mais importante de tudo isso? É o exercício da democracia. E como que eu faço este exercício da democracia? Quando eu passo por esse processo de montagem de chapa, de escolher as pessoas irem nas salas e falar das suas propostas. Isso é um exercício que acaba printando esse fazer democrático, acaba formando esse indivíduo não só para sua funcionalidade ali dentro da escola, mas para fora da escola, para a vida. Em cima disso que você está falando, eu estava pensando na participação dos pais ou familiares, né? Esse também é outro desafio, né, da escola, né? A participação dos pais, principalmente na escola pública, né, pelo que a gente tem acompanhado aí nas nossas vivências aí na escola, né, a participação da família é muito pequena, né, e aí isso também, no seu entendimento, isso também corrobora como é que eu posso dizer, com essa problemática da falta de democracia, seria isso? Sim. Então, isso passa por uma outra questão que vai para além da governança da escola. Isso são estratégias que envolvem a economia, não é? Envolve a economia, sobretudo a economia, e a organização do espaço e do tempo, né? Tanto da escola quanto das famílias. Não é? Então, o horário que se pensa em trazer essas famílias para a escola não condiz com as necessidades econômicas das famílias que precisam trabalhar, né? Então, elas precisam trabalhar e dificilmente você vai trazer um pai, né, para uma reunião no horário comercial, porque ele está trabalhando, um pai ou a mãe, ele está trabalhando. Então, é um sistema que foi projetado para falhar. Isso é uma bomba relógio, né? Então eu formulo, mas eu crio uma catraca invisível ali, que esse pai e essa família não consegue chegar e nem ter uma vida, nem participar efetivamente da vida escolar do filho. Então, isso olhando para fora da escola. Olhando para dentro da escola, o sistema de organização, administração da educação no Brasil, e especialmente aqui no sistema público de São Paulo, que é o que nós atuamos, nós conhecemos, ele é pensado também para não dar condições para o professor participar dessas reuniões, né? Então, eu também crio dispositivos, não é? Que impedem dele participar de reuniões. Por exemplo, eu coloco ele para trabalhar em 3, 4 escolas. Sim. Tem muitos professores nessa situação desumana de trabalhar em 3, 4 escolas, né? Então, como é que ele vai participar? É quase o diretor fica arrancando os cabelos no início do ano. Olha só, então a gente fala bastante do diretor, mas eu não estou querendo colocar o diretor aqui no banco dos réus. Estou falando porque ele é o líder da unidade escolar e tudo passa por ele. Ele é o sujeito que vai mobilizar ali, de responsabilidade dele, criar esses espaços de diálogos para se formular a PM, o Conselho de Escola, o Grêmio Estudantil e promover o Conselho de Classe séria e participativa, responsabilidade do diretor. Ainda que ele também acabem, por uma maldade administrativa também, acabem atribuindo a ele a troca de uma borracha de torneira que deu problema lá e o pessoal vai lá em cima do diretor, quer dizer, ele pira, né? Então, no início do ano,
é muito difícil para o diretor formar esses conselhos, formar esses colegiados, porque ele depara com a situação econômica dos pais que precisam trabalhar e depara com um sistema administrativo em que também impede que os professores participem, porque muitos deles acumulam cargos, trabalham em 2 escolas, 3 escolas, sai correndo de uma escola para cá, vai correndo para outra, vai no trânsito, é uma loucura. Então, o próprio sistema, né, Raimundo? O próprio sistema, ele funciona dessa forma e ele impossibilita essa participação efetiva de toda a comunidade escolar, né, do pai, da família, dos pais da família, né, do professor, do próprio aluno, como você bem disse na sua fala, né, que às vezes assim, eu vou cumprir a lei, mas eu não estou promovendo, possibilitando a esse aluno que exercite de fato a sua cidadania e vivencie a democracia. Eu não possibilito a ele, porque eu rotulo ele de tal maneira que não tem nem a possibilidade de participar, de exercer a sua própria cidadania, né? E isso é uma questão muito séria, né? É interessante observar que isso é um processo de naturalizar um não democrático, de naturalizar um ensino-aprendizagem que vai de encontro a um processo democrático, né? É interessante que esse sistema, né, que a gente metendo o dedo no sistema capitalista, naturaliza isso, né? Conforme vai reproduzindo as relações. Sim, são estratégias de dominação, talvez, né? Mas enfim, e uma cultura já enraizada, né, também, né? A gente também tem que considerar isso, né? Existe uma cultura enraizada, existe o interesse em continuar, né? Em continuar com essa cultura, né? Em interesse em que ela não se quebre, né? Então, como a Andressa falou, é um sistema, é todo um sistema, né? Que aí envolve dentro, fora da escola e instâncias administrativas, né? Olha que interessante. Da administração. Interessante o que a Nath Fonseca diz, né? Que é uma realidade de Londrina, Paraná. Ano passado, meu amigo de filosofia teve que pegar mais de 3 escolas para conseguir fechar um padrão. Como criar um vínculo, né? Como que você estabelece um vínculo com a escola, com o aluno, com a família? Impossível. Então, assim, fica bem complexo, né? Isso, essa questão das catracas invisíveis, eu chamo isso de catracas invisíveis. Quem tiver oportunidade depois de ver neste livro, né, eu escrevi aqui no meu livro, Democratização do Ensino Superior no Brasil, a gente fala dessas catracas invisíveis. Ela não está só na escola, né? Então, ela está em todos os espaços, né? Então, tá aí, eu impeço de formar esse sujeito na prática da cidadania. Não é que a escola pode ser esse espaço importante para exercitar a cidadania à medida que eu coloco essas pessoas para refletirem sobre o que é melhor para elas serem protagonistas, tanto alunos, quanto professores, quanto gestores. Então, para aprender a dialogar, aprender a escutar, né? Todo esse processo ele é interrompido por conta de um sistema que não pensa em formular isso. Eu crio a lei, mas ao mesmo tempo em que eu crio a lei, eu crio uma porta corta-fogo, vamos dizer assim, né, para que essas pessoas não consigam, de fato, exercitar o que a gente chama de democracia dentro da escola, de fato. Agora, falando nessa perspectiva de aluno e professor, em que poderia se diferenciar em um ambiente de sala de aula democrático? Que diferença faria, né, um ambiente democrático em sala de aula? Como é que você enxerga um ambiente democrático em sala de aula entre aluno e professor? Legal. Então, assim, olha, essa construção, Ivone, essa construção ela passa pelo reconhecimento do outro, não é? E de como o poder está distribuído também na sala de aula. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, a gente precisa fazer com que a nossa escola se torne democrática, mas o secretário não faz nada, o diretor não faz nada, o dirigente não faz nada, as famílias não comparecem, mas enfim, eu acho que a sala de aula é o espaço mais importante para se iniciar essa discussão
sobre democracia, porque ali é onde as pessoas se encontram sistematicamente todos os dias, e ali é onde o conhecimento ele brota, é onde brota o conhecimento. Aí é preciso que o professor perceba isso, né? E à medida que ele percebe, né, isso é um exercício duro, né, um exercício difícil de fazer, mas eu acho que é importante o professor tentar. Se ele tomar, acho que o primeiro grande passo para que isso ocorra é a tomada de consciência de que aquele professor detentor do saber e, por consequência, do poder no ambiente da sala de aula, ele não pode prosperar, né, porque nós estamos lidando com pessoas. Nós estamos lidando com pessoas, e essas pessoas pensam e refletem e falam e indagam. Então, acho que o Philippe Meyrier, que é um autor que está nas bibliotecas das escolas públicas aí do estado de São Paulo, não sei se estão nas outras, ele fala aqui do cotidiano escolar, do cotidiano da escola e da sala de aula. E que a gente propõe, o que ele traz, o que ele propõe aqui, que o conhecimento seja reciprocamente construído. E para que esse conhecimento seja reciprocamente construído, o professor precisa dar um passo atrás e entrar numa roda em que todos ali podem concordar e discordar de qualquer assunto que entrar na roda. Entendeu? Acho que o exercício da democracia começa por aí. Então, Raimundo, eu vou deixar esses meninos subirem no ventilador, eu vou deixar eles jogar papelzinho, fazer isso, fazer aquilo. Não se trata de deixar fazer tudo, mas eu acho que se trata de construir acordos, né, em que as pessoas se vejam respeitadas, né? Então, aí eu puxo um linkzinho para os direitos humanos. Então, quando a gente fala assim, ouve que a escola, minha escola é democrática, lá onde eu trabalho, minha escola é democrática, sabe por quê? A gente tem conselho de escola, a gente tem a PM, a gente tem grêmio estudantil, o conselho de classe série é participativo, né? A gente é democrático, mas nenhuma escola pode se intitular democrática se tiver alguém na sala de aula sendo oprimida, né? Então, acho que não pode sair batendo no peito aí, dizendo que trabalha numa escola democrática, porque tem as instituições legalmente constituídas, mas você não ouve o seu aluno, você não dialoga com o seu aluno, você não acha que o que ele tem para dizer não é interessante, você acha que a expressão, a diferença dele não interessa, você deixa que ele seja oprimido por questão de gênero, por questão do machismo, por questão racial, por questão social, ou pela a própria questão cognitiva mesmo, né? A gente ouve muito essas questões de classificações, de rotulações daquele menino que não aprende, daquela menina que é desorganizada. Eu acho que o grande nascedouro da democracia é a sala de aula, e quem pode liderar esse processo é o professor, a professora. Agora, Raimundo, é interessante que você fala que parte da sala de aula, né, e a gente tem aqui uma pessoa do público, Renata, que coloca isso, né, da sala de aula é o ponto de partida para a divulgação de informações, para essa troca, né. Agora, emendando com essa questão, partindo da sala de aula, você acha que é possível ecoar da sala de aula para toda a comunidade escolar, para que todos os agentes dessa comunidade entendam a importância de fato, vivenciar a democracia nesse ambiente? Eu digo todos, desde a gestão, ao inspetor, a quem está na limpeza, ao professor, aos alunos entre eles. Você acha que da sala de aula pode ecoar para toda a comunidade? Pode. A sala de aula ela é um viveiro, né, de ideias, é um viveiro, vou chamar aqui de viveiro de ideias, em que brotam coisas lindas dali. Né? Acho que é preciso a gente abrir esse espaço para a expressão dos alunos, não é? E aí eu sugiro aqui uma leitura, depois, para quem puder, é a Pedagogia da Presença, da Solidão ao Encontro, de Antônio Carlos, que ele vai sugerir para a gente aqui, Antônio Carlos Gomes da Costa, né? Ele vai nos ajudar aqui a compreender
a entender essa juventude que está aí, que é protagonismo deles. Então, acho que eu preciso abrir espaço para que meu aluno seja protagonista. Isso é uma frente de trabalho, tá? Isso é uma frente de trabalho. Você pode repetir para a gente? Seria até bacana a gente colocar depois. Isso, é pedagogia da presença, da solidão ao encontro. O autor é Antônio Carlos Gomes da Costa. Eu acho que aí que dá para a gente pensar em como fazer esse estudante, tornar esse estudante respeitar o espaço desse jovem. Eu acho que é preciso fazer isso. Não é demérito nenhum, não é vergonha nenhuma você se aproximar do seu estudante, do seu jovem e ouvi-lo. Isso é uma frente de trabalho, tá? A outra frente de trabalho, que eu acho que por si, a sala de aula é a mais importante no meu ponto de vista, mas por si só ela não dá conta de ecoar com sustentabilidade, Andressa, né? Ela vai ecoar, mas ela vai ecoar de forma um pouco mais lenta, mas ela vai chegar em determinados espaços da comunidade. Mas Raimundo, eu quero acelerar esse processo. Né? Eu quero acelerar esse processo. Vou trabalhar em sala de aula. Qual é a outra frente que você sugere? Eu sugiro que as escolas deixem de ser ilhas, né? A escola ainda é muito, ela é petulante, eu vou dizer assim, a escola ainda é um pouco petulante e arrogante ao ponto de achar que é uma ilha. E a escola não pode ser uma ilha. Quando eu falo escola, quem estiver nos ouvindo aqui, eu falo não estou falando apenas da arquitetura, né? Não estou falando apenas do espaço geográfico, eu falo da escola brasileira de modo geral, mas eu vou me aproximar um pouco mais dessa questão do espaço geográfico, porque para além do trabalho que eu vou fazer em sala de aula, eu preciso conhecer minha comunidade também, onde estou trabalhando, não é? Eu não posso ser aquele professor, aquela professora, o diretor, diretora, que eu me desloco da minha casa para a sala de aula. É preciso que você saiba quem é o seu jovem e onde ele mora. Você precisa conhecer o tio que vende bala na frente da escola. Não é? É legal você ir tomar um café na padaria. É importante você dar um rolê na feira, vai comer um pastel na feira. É importante que você conheça o ponto de cultura do bairro, se tem. É importante que você conheça a Associação Amigos de Bairro, que a maioria dos lugares tem. As igrejas que estão no entorno, né, pentecostal, igreja católica, que trabalho que essas igrejas fazem, que tem algumas igrejas que fazem alguns trabalhos, o que esses jovens fazem para se divertir no local onde eles moram. Então, acho que tudo isso, Andressa, Pedro, Ivone e demais que nos acompanham, tudo isso forma um escopo para dar conta, para você trabalhar em sala de aula. Eu vou te dar um exemplo prático sobre isso. Então, eu trabalhei numa escola aqui em São Bernardo do Campo chamada Ivone Frutuoso Prodóximo. Eu fui coordenador nessa escola e eu ouvia muitas reclamações dos professores nas reuniões de ATPC. Aquele menino dorme, aquele menino vive dormindo, aquela menininha tá fedida, não toma banho, o que é isso? Precisa dar um alerta para aquela pessoa tomar banho, tá chegando, né? Quer dizer, não dá certo. Eu falei, pessoal, vamos compreender isso, né? Então, em algumas reuniões, eu fiz com eles fora da escola. Em uma das reuniões, eu levei os professores na feira. Vamos dar uma volta na feira, pessoal. O ATPC hoje vai ser na feira. Vamos na feira, tomar café, comer um pastel, encontrar os alunos. Eles vinham correndo para os professores, abraçando, tudo carinhosos. Eles são diferentes fora da escola, parece que ficam maiores, outros ficam menores, né? Um semblante maravilhoso. Então, os professores meio, né? Mas, enfim, toparam fazer esse rolê na comunidade. Esse foi um momento. Em outro momento, eu levei eles para tomar um café numa lanchonete, né, que fica no meio da favela do bairro, né, e que é próximo de um local onde o pessoal pratica algumas coisinhas ilegais lá, que a gente ficou sabendo depois. Enfim, a gente comprou umas frutas para os professores tomar café. E fizemos o caminho que os nossos alunos faziam até chegar na escola.
né? E nesse caminho que os alunos faziam até chegar na escola, eles passavam por uma pinguela, né? Barraquinho, né? Barraquinhos colado, parede uma na outra, passavam por pinguela por cima do córrego. Eu falei, pessoal, quando chove aqui, esse rio sobe, e as pessoas que moram aqui na beira do córrego, todos eles têm que sair às pressas para levar os colchões e as roupas para a sociedade amiga de bairro, que é o local mais alto, para eles se protegerem, não é? E aí eu expliquei para eles em outro momento por que eles chegam com a roupinha molhada, porque passam na trilha, andando na trilha, vão molhar a roupa, né, porque que muitas vezes está com a roupinha um pouco úmida, né, e aquele cheiro de roupa molhada, não é? E muitas vezes porque dormem. Por que essas crianças e jovens dormem na sala de aula? Porque moram próximos um do outro, e ali à noite tem brigas de vizinhos, tem pessoas que embriagadas, tem o traficante que anda no corredor do barraco, ali entre um barraco e outro. Então tem toda uma questão, tem todo um processo que é preciso que o professor tome conhecimento para ele saber dar um tratamento disso dentro da sala de aula. Aí é nesse sentido que eu estou falando, nas duas frentes. Eu preciso conhecer a comunidade onde eu estou trabalhando. Isso é imprescindível, é imprescindível. Uhum. Tem que conhecer. É o professor comunitário, né, Raimundo? É o professor comunitário. Eu preciso. Agora, eu não posso lançar mão, é importante que a gente faça esse alerta. Né? Então, à medida em que você vai para a comunidade, à medida em que você conhece o entorno da escola onde você trabalha, é preciso que você saiba lidar com as informações e não use essas informações para oprimir, entendeu? Porque você vai tomar conhecimento de informações privilegiadas, você vai tomar conhecimento de informações importantes sobre determinado grupo de alunos, mas você não pode usar essa informação para dizer, olha, lá naquele momento que você está nervoso, estressado na sala de aula, né? Eu sei o que você faz, eu sei onde você mora. Tinha que ser você, muda, né? Tinha que ser você, então, quer dizer, precisa tomar esse cuidado para você não usar as informações privilegiadas para oprimir. Então, assim, eu acho que, mas o olhar muda. Eu preciso. Até porque se você faz isso, você fecha o diálogo com o aluno, né? Se você faz isso a partir daquele momento, o diálogo está fechado, está travado. Sim, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que vale a pena fazer isso. É lógico que você precisa tomar os devidos cuidados, não é? Isso precisa ser uma coisa pensada, isso precisa estar no projeto político-pedagógico, essa exploração do território onde você está trabalhando. Aliás, é um dos passos importantíssimos antes da elaboração do projeto político-pedagógico, você conhecer o território. Não é? Então, para quem é que você está formando? Porque o documento é um outro problema seríssimo nas escolas, é o projeto político-pedagógico. As pessoas acabam pegando o genérico, trocam o nome, põe o nome de uma escola ali e tal, e fala, está aqui o projeto político-pedagógico. Mas, na verdade, esse projeto político-pedagógico precisa ser construído no passo a passo da forma como eu estou dizendo aqui. Eu preciso saber... Ele precisa refletir, né? Ele precisa refletir a escola e a comunidade. A escola e não ser só uma reflexão burocrática, né? Sim, estar contextualizado com esse tempo, né? Isso, ele não pode ser um documento burocrático que vai morfar lá na gaveta do gestor, na gaveta do coordenador, e que em muitos lugares por aí o pessoal nem quer que a gente pegue, né? Parece ele fica guardado num cofre, e cadê o projeto político? A pessoa enrola de um lado e enrola do outro. Ah, você quer ver? Mas olha aqui na minha mesa, tem que olhar aqui, esse documento não pode sair daqui, olha. Como não pode? Esse documento é um documento público, construído por todos, né? E ele precisa circular na mão das pessoas, ele precisa estar em local público, precisa refletir o que a comunidade escolar é de fato. Então, acho que tudo isso está ligado à construção de uma escola democrática. E, nesse sentido, a escola é uma rede, né? Muito além dos muros da escola. E a cidade é currículo também, né? O próprio território, ele é um espaço de aprendizado, né? Sim, muito bem. Democrático, inclusive, né? E acho que trazendo um pouquinho, como a gente costuma fazer, de tempero para as nossas reflexões aqui entre nós, e também, de alguma forma, encaminhando para o final, porque já estamos aqui no... Verdade, olha, está uma delícia e está caminhando para o final. Pois é. Dentre muitas
das pérolas, né, que a gente trocou hoje por meio das suas palavras, professor. Em algum momento você disse que a escola é o grande nascedouro da democracia, e aí eu fiquei pensando que, nesse sentido de nascente, o quanto é problemático quando se polui uma nascente, né? O quanto é problemático, por exemplo, quando você tem um sistema de ensino-aprendizagem calcado em opressão, calcado em racismo, em machismo. Autoritarismo. Com certeza, sobretudo, né? E aí, nesse sentido, tem uma pergunta do Carlos, uma primeira pergunta que eu queria expor e juntar com uma outra para a gente refletir. Nesse sentido, ele pergunta assim: podemos pensar em uma relação entre essas catracas invisíveis que você comentou um pouco mais no começo e a evasão escolar, né? Nesse sentido da... E aí, um pouco nesse sentido também, o Marcos Augusto, sempre também igual ao Carlos, com reflexões e perguntas pertinentíssimas, pergunta o seguinte: o debate sobre democratização na escola não deve incluir, entre prioridades, o debate sobre o quanto o atual modelo de ensino está ou não obsoleto, ou seja, derrubar literalmente grades curriculares, métodos de formação e informação, entre outros aspectos, né? Então, é bastante nesse sentido de como não poluir... Bacana. Né? Como não poluir essa nascente. É verdade, olha só. São duas ótimas perguntas. Eu quero agradecer o Carlos e o Marcos, né, por essas perguntas. E essa reflexão que você trouxe aí, Pedro, essa metáfora, né, da escola como nascente, né, que ela, de fato... sofre algumas incursões do Estado, que é autoritário, e acaba poluindo essa nascente. É claro que a pergunta do Carlos aqui sobre as catracas invisíveis, elas têm uma relação direta, viu, Carlos? Eu vou contar um exemplo rapidinho aqui, nosso tempo está estourando, mas enfim, eu acho que é legal para a gente ilustrar, que quando eu escrevi esse livro, eu fiz uma pesquisa com 3 garotas que estavam cursando pedagogia, e elas tinham bolsas de 100% do ProUni. E uma delas morava na Zona Leste, aqui em São Paulo, e se deslocava até a cidade de São Bernardo do Campo para estudar numa universidade privada aqui, com bolsa de 100%. Só que tinha dia que ela não conseguia vir, né, por conta de faltar dinheiro para passagem. Outro dia ela tinha dinheiro para chegar até a universidade, mas não tinha dinheiro para voltar, ela tinha que pedir para as colegas, mas tinha que ser antes do intervalo, porque senão as colegas saíam para o intervalo e gastavam, e ela ia ficar dormindo na calçada da universidade. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, as catracas, elas têm as políticas públicas, as pessoas vão atrás dessas políticas públicas, se beneficiam delas, mas em algum momento ou outro, elas são impedidas de dar continuidade, e o fato dela ser impedida de dar continuidade, essa culpa acaba sendo atribuída a ela. Olha, não estou falando, olha, para que política, para que bolsa, é desinteressado, não quer saber. Então, a evasão está ligeiramente ligada a essa questão das catracas invisíveis, porque ela nem sempre está ligada à vontade do aluno, né? Então, esse é mais um aspecto autoritário e discriminatório do Estado, que cria condições que vai minando a permanência desse jovem no ambiente escolar, ou com suspensões, ou por falta de estratégias de ensino para ele, que é diferente, muitas vezes, né? Ou seja, diferente na sua compreensão das coisas, ou é diferente por uma deficiência ou outra, ou por ser negro, ou por ser índio, ou por ser gay, não é? Todas essas questões relacionadas às diferenças são dispositivos para fomentar a evasão escolar. Isso sem falar nas questões relacionadas à economia, ao neoliberalismo, né, ao sistema neoliberalismo, né, que faz com que esse jovem de uma família já às vezes fragilizada economicamente tenha que abandonar a escola para dar subsistência, por um lado, quando não é cooptado pelo tráfico, porque também ele precisa, não é? Então, de um jeito ou de outro, sustentar sua família. Então, em situação nenhuma, em hipótese alguma, né, eu vou falar aqui com bastante ênfase, em hipótese alguma nós podemos culpar o estudante por evasão.
quem deve ir sempre para o banco dos réus é o Estado, que é de obrigação dele criar condições para que esse jovem não desista. Né? Mas que a gente sabe que as ações no interior de algumas escolas, elas são pensadas para evadir, colocar para fora aquele sujeito que muitas vezes não se deixa docilizar. É um corpo que não se deixa dominar, não é? Ora. Então, o que a gente vai fazer com esse? Vamos pôr ele para fora. Então tem a ver, assim, vão criando catracas invisíveis. Quanto a essa ideia do Marcos, o sistema, Marcos, ele está obsoleto, né? Ele está obsoleto. Eu acho que é preciso pensarmos. A pandemia veio agora dizer para a gente, olha, é possível ter outros jeitos de ensino, né? A gente pode ensinar de outras formas. Evidentemente que, mais uma vez, o Estado se mostra autoritário à medida em que diz que todos têm condições de estar frequentando a escola online. A gente sabe que não é verdade, que tem famílias com 3, 4 crianças na escola com um celular só com tela quebrada. Adianta da internet para esse camarada? Não adianta dar o vale refeição lá para ele, 70 conto, 90 conto, para ele... Não, ele vai ser mais um daqueles evadidos. Aí vão dizer, olha, o Estado deu internet, o Estado deu alimentação, né, e o sujeito ainda evadiu? Ora, mas enfim, o que aconteceu nesse processo todo? Precisa que se analise. Agora, o sistema que está aí, ele precisa ser reinventado. Agora, abrir mão de tudo? Acho que não, mas é reconfigurar as relações que já estão postas aí. E entre essas reconfigurações das relações estão as relações interpessoais, a socioemocional, né, o modo de ensinar, abrir a escola, né? Então, porque a escola ela precisa abandonar a ideia de que ela é a única que ensina. Nós já falamos isso aqui agora. Então, eu diria que a escola, na composição de uma rede, né? Na composição de uma rede, vamos dizer aqui que a escola seja uma locomotiva, não é? É um trem, e a escola é apenas um vagão. A escola é apenas um vagão. Só para tem outros vagões que ensinam também, né? E a escola precisa fazer parte dessa rede e compreender que ela não está sozinha. Só para a gente finalizar, né? Tá muito boa a conversa, a gente iria tranquilamente até 10 horas da noite, mas a gente precisa encerrar, né? Falando na pandemia, né? Então, diante de tudo isso, de todos esses desafios que você coloca, e esses desafios a gente entende o quê? Eles são vencidos quando há uma presença, né? Quando as aulas seriam presenciais, quando há essa proximidade de aluno e professor, até porque, como você mesmo falou, é muito ilusório falar que o aluno está acompanhando a aula, sendo que com um celular para todo mundo, etc. Né? Então, a gente pode dizer que a pandemia, ou você poderia dizer que a pandemia ela provocou um retrocesso nessa busca pela democracia na escola, ou a pandemia está fazendo com que se reinvente, se encontre outros meios de se chegar a essa conquista que é a democracia? Bom, eu acho que a pandemia ela evidenciou, né, as fragilidades que estavam embaixo do tapete, né? Colocou, olha, trouxe à tona as diferenças, e ela vem, não só trouxe à tona, como ela vem fortalecendo essas diferenças. As desigualdades elas têm crescido cada vez mais. Quem era rico está cada vez mais distante de quem era pobre. E eu acho que a educação e a relação da escola com as famílias, eu diria que é um momento em que nós estamos no divã. Né? Então, sim, tanto a escola quanto a família está no divã, né, para dizer, para tratar, para discutir uma relação, fazer uma DR aqui, né, para discutir uma relação que já vinha há tempos fragilizada, né, como se vinham há tempos dormindo em quartos separados,
né? Família num lado, escola no outro, dormindo em quartos separados, né? E a pandemia veio e disse, olha, a gente precisa discutir, a gente precisa debater aqui a nossa relação, então nós estamos no divã, né? E o que vai acontecer daqui para frente ainda é uma incógnita, uma questão que a gente não tem certeza ainda, né, do que vai acontecer, mas eu acho que aconteceu aqui uma fissura, né? A gente pode dizer que houve, é um marcador, né? Aqui é um marcador, sem dúvida, sem medo de errar. Essa pandemia trouxe um marcador para essa relação escola e família, né? Então a gente já pode perceber que em alguns casos a escola não está trabalhando mais só com alunos, está trabalhando com a família inteira. Então, se a gente queria um pouco de aproximação da família, essa pandemia ela acabou envolvendo a família inteira numa sala de aula, por exemplo. Eu respondo essa foi a limonada do limão que se fez. Eu acho que agora é preciso saber assim, olha, nós estávamos dormindo em quartos separados, agora a gente fez uma discussãozinha, estamos muito próximos um do outro, não é? Estamos debatendo aqui, discutindo, então eu mesmo respondo para aluno, respondo para mãe, respondo para pai, o Zap aqui, uma comunicação por e-mail e tal. Agora, o que essa aproximação vai trazer de fruto para a construção de uma democracia é o que a gente não sabe ainda, né? Mas do jeito que estava, não vai ficar. Do jeito que estava, não pode voltar. Então, essa ideia de novo normal que eu ouço as pessoas falando, eu acho que é preciso reconstruir essa ideia, porque eu não quero saber de novo normal. Né? O que seria esse novo normal? Voltar para o que era antes? Né? Ou iniciar uma discussão para nunca mais a gente ter situações do que vinha acontecer no anterior à pandemia, que é crianças fora da escola, que é educação para alguns com qualidade, para outros não, 40 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria, não é? Então 70 negros e negras morrendo a rodo, um assassinato um atrás do outro, uma coisa horrível, matando criança na porta de casa, matando jovens, não é? Então assassinando à luz do dia a juventude negra. Que novo normal é que a gente espera, não é? Então é preciso sentar na calçada, né? Eu não sei quem foi que disse isso, mas eu acho muito legal essa construção, sentar na calçada e ver esse momento passar, para a gente interpretar e compreender e tirar lições de como nós vamos, então, construir uma nova sociedade, um novo ser, né, que seja o mais empático. Né? Eu acho que a palavra-chave é que esse sujeito, para 2021, ele seja 300% mais empático. Para a gente poder, bacana. Da solidão ao encontro. Isso. Da solidão ao encontro. Eu acho que essa reflexão que fica, né? Acho que essa pandemia traz uma série de questionamentos e reflexões, e desse ponto de vista, acho que traz muitos ganhos à educação, né? E nessa ressignificação de relações, né? Dessa comunidade escolar, para que ela de fato seja uma comunidade. Sim. Aí, para finalizar, desculpa, Pedro, só quero deixar essa dica aqui, que a gente estava falando dessa relação da escola, Volta ao Mundo em 13 escolas. Tem 13 experiências fantásticas aqui, para você ir se inspirando, né, para você conhecer a comunidade, conhecer práticas, né, de democracia, de envolvimento da comunidade, como abrir a escola, para vocês irem pensando, né, quem estiver nos assistindo aí. Agora, Raimundo, antes da gente finalizar, mostra seu livro para as pessoas verem, né? Depois a gente pode divulgar também, né? Uhum. Democratização do ensino superior no Brasil. Democratização, essa capinha bonitinha que vocês estão vendo aí. Ajuda o Pro aí, tá? Vai lá no site e adquire. Obrigado.
Bacana. No site da PEP tem seu livro, né? Tem no site da PEP, né? Tem no Amazon, tem na Apre, só jogar no Google aí que você acha ele. Ótimo. Bom, muito bom. O papo tá bom, né? Mas, infelizmente, chegamos o nosso teto aí. Raimundo, foi um prazer enorme, como a Ivone bem disse, ficaríamos aqui até perder a hora, né? Porque realmente é um papo gostoso, um papo que nos nutre, né? A gente anotei aqui, sei que eles também anotaram várias reflexões aqui que você trouxe, né? Essas metáforas que você construiu na sua fala, muito gostoso de te ouvir, e nos alimenta, né? Nos nutre em nossas práticas, inclusive, porque é dessa forma que a gente enxerga a educação, a educomunicação, o mundo, né? Enfim. Muito obrigada mesmo. Um agradecimento a todos aqui, Ivone, Dessa, professor, todos os presentes, todo mundo que passou e já não está mais aqui, só deu aquela olhadinha e teve que correr para fazer alguma coisa. Foi um momento bem bonito. Para mim também, agradeço muito, espero que tenha sido proveitoso também satisfatório, né, eu diria, para o Raimundo, e agradeço muito, foi muito, muito positivo, espero que todo mundo tenha gostado também. Quero agradecer também a presença de todos aqui e avisar a todos que em janeiro nós teremos um papo de férias, um papo de hashtag Educomunicação de férias, nós vamos ter, né? E em fevereiro a gente retoma com os entrevistados, e em fevereiro nós vamos ter a presença ilustre também do professor Juarez Xavier, né? Professor da Unesp, professor da turma de jornalismo da Unesp de Bauru. Ele estará com a gente aqui nesse papo, falando de combate ao racismo na escola. Olha que tema interessante, né? Bacana. A gente vai ter em fevereiro, então a gente conta com vocês. Em janeiro a gente vai divulgar, né? Daqui a pouquinho a gente já está divulgando o papo de férias, papo de hashtag Educomunicação de férias. Eu dei o nome agora, hein? Sigamos. E a gente conta com todos vocês e que vocês compartilhem, que vocês nos sigam no nosso canal no YouTube, que inscrevam, que dê joinha lá, né? Vai ser muito bacana para a gente e para a gente fortalecer o Instituto e os nossos projetos. Muito obrigada. Um beijo. Agora o Raimundo vai se despedir. Raimundo. Então, pessoal, gratidão assim, absoluta por vocês terem convidado a gente para esse bate-papo gostoso aqui, que a gente ficaria até as férias conversando, né? Mas, enfim, vamos deixar para conversar um pouco mais no encontro USP Escola, que está para acontecer do dia 18 ao dia 22 de janeiro, e que todos estão convidados a participar, as inscrições estão abertas até o dia 17. E que eu tenho a dizer assim, totalmente gratuito, e muito online, né? Muita gente, esse grupo, essa galera que a gente está conversando, que vai estar dando um curso lá, oficinas também, eu acho que é super bacana. E o que eu tenho a agradecer é essa conversa, e espero ter contribuído, né, com o debate, para as pessoas refletirem, né, para essa troca que nós fizemos aqui hoje, e dizer assim que a escola ela precisa de fato discutir as questões que oprimem o jovem, abrir o espaço, criar espaços de diálogos, né, para que as pessoas coloquem ali, discutam as diferenças e pautem os seus currículos e os seus ensinos nas diferenças mesmo, que nós somos diferentes, e é nessas diferenças que nós queremos, então, ser respeitados dentro da unidade escolar, e que, para desenvolver-se como democrática, e aí a gente chama para todos que nos ouvem aqui, que são professores que estão na sala de aula ou não, que lidam com formação de jovem, como é o caso aqui do Instituto de Comunicação, que trabalha com jovens, trabalha com essa formação, trabalha com a autoestima, trabalha com o protagonismo, que em qualquer hipótese
não é? Em qualquer espaço que nós estivermos ocupando, nós não podemos permitir, nem podemos oprimir e nem podemos permitir que pessoas em torno da gente sejam oprimidas. Seja uma agressão a uma mulher, seja agressão a um jovem, seja agressão a um negro, seja agressão a um gay, seja agressão a qualquer pessoa da diversidade. Não é porque não é com você que você não vai se incomodar. É preciso que você se incomode de uma forma ou de outra. Não precisa estar enfrentando todo mundo, mas é preciso que você tome posição de um jeito ou de outro, ou ligando, ou não dando risada. Se você simplesmente não der risada de uma piada machista, homofóbica ou racista, já está de parabéns, tá? Você não dando auditório para o preconceituoso já está legal. Então, acho que minha fala para 2021 a minha mensagem para 2021 é essa, de agradecimento a vocês que me chamaram para esse bate-papo, e eu deixo essa mensagem para que você não permita e nem admita que as pessoas sejam oprimidas perto de você. Ao fazer isso, você está contribuindo enormemente com uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Forte abraço, gratidão, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos e todas. Grande beijo para todo mundo. Beijo, Raimundo, beijo, Ivone, Pedro, e a todos. Um beijo. Valeu, Feliz Natal. Verdade, Feliz Natal. Um ano assim de esperança para nós, né? A gente fala que 2020 foi um ano de esperança, mas eu acredito que a gente ainda vai, em 2021, viver um período de esperança, de acreditar, de esperançar, né? E de muita luta, né? É isso. É isso aí. Beijo, 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 beijo. Obrigada a todos. Valeu, gente. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.